Esses acessórios podem estragar o seu setup. Bom, muita gente já deve ter feito isso de escolher processador, placa de vídeo, monitor e até a cor dos LEDs. Mas na hora de comprar os acessórios praticamente não pensa. E é justamente aqui que mora o perigo, porque hoje eu vou te falar o que você não deve comprar, quais erros acabam com o seu setup e quais podem lhe custar muito dinheiro. Então fique até o final desse vídeo, porque hoje aqui no Análise Livre nós vamos destrinchar esse assunto a fundo. Alguns acessórios mais baratos existem no mercado para se tornarem os mais caros de todos no seu bolso. E não porque eles custam muito dinheiro, obviamente, mas porque o prejuízo que eles podem causar é muito maior que o valor que eles cobram. E muitos são extremamente populares. Alguns estão sendo vendidos nesse exato momento para milhares de pessoas, e talvez um deles esteja no seu setup agora mesmo. Hoje vou mostrar acessórios baratos que podem prejudicar sua experiência nos jogos, atrapalhar sua produtividade, diminuir a vida útil dos seus equipamentos, e em alguns casos até mesmo colocar os seus componentes eletrônicos em risco. E tem um aqui que é um dos mais perigosos. Vamos falar sobre cabos, hubs genéricos, headsets de baixa qualidade, adaptadores duvidosos, extensões elétricas, filtros de linha falso e outros acessórios que muita gente compra sem imaginar o problema que eles podem causar. Mas por que esses acessórios causam tantos problemas? A maioria dos componentes do seu computador depende de outros componentes para funcionar corretamente. É como uma corrente, se um elo falha, todo o resto pode ser afetado. Você pode ter uma placa de vídeo fantástica, um monitor incrível, um computador extremamente poderoso, mas se algum desses acessórios estiverem limitando ou prejudicando a experiência, você nunca verá o verdadeiro potencial do setup. E não tem como a gente falar em potencial sem falar dos cabos, mais especificamente o cabo HDMI ou DisplayPort extremamente frajuto, flagelo ou vagabundo. Pode parecer estranho, mas muitas pessoas investem centenas ou milhares de reais em um monitor e depois compram o cabo mais barato possível. A lógica é simples, é só um cabo e até certo ponto eles estão certos. Mas a realidade é um pouco mais complexa. Quando falamos de sinais digitais, muita gente acredita que qualquer cabo funciona exatamente da mesma forma, só que nem sempre acontece, principalmente quando trabalhamos com 144, 165, 180 ou 240 Hz, resoluções mais altas, como HDR, taxas maiores de transmissão de dados. É neste momento que a qualidade do cabo importa e não. Isso não significa que você precisa comprar aquele cabo absurdamente caro vendido como promessa milagrosa, mas também não significa que qualquer cabo genérico seja uma boa ideia. Imagina comprar um monitor de 144 Hz, você ligou, configurou o computador e abriu o jogo, e percebeu que alguma coisa não parece tão fluida quanto deveria. Depois que você investiga um pouco, descobre que o cabo não consegue operar corretamente a configuração desejada. Percebe que ele não está utilizando todo o potencial do seu monitor. Parece improvável? Pois é, acontece muito mais frequentemente do que você imagina. Agora preste atenção nessa parte, porque existe uma diferença entre um cabo barato e um cabo ruim. Cabo barato pode funcionar perfeitamente. Um cabo ruim pode gerar problemas extremamente irritantes, como tela piscando, perda momentânea de sinal, imagem desaparecendo por alguns segundos, falhas intermitentes e artefatos visuais. Instabilidade ao usar altas taxas de atualização também acontece bastante. Esses problemas são particularmente traiçoeiros, porque muitas vezes as pessoas culpam o monitor ou culpam a placa de vídeo, quando o real problema está escondido no cabo. Existe também uma questão técnica interessante. Quanto maior a quantidade de dados transmitidos, maior tende a ser a exigência sobre a qualidade do sinal. Um monitor Full HD de 60 Hz exige muito menos que um monitor operando a altas taxas de atualização. É justamente aqui que cabos de baixa qualidade começam a mostrar suas limitações. E aqui vai uma regra simples: não compre o cabo mais caro da internet, mas também não compre o mais suspeito. Procure um cabo certificado com avaliações positivas de fabricantes minimamente conhecidas, até porque o seu monitor agradece e seu nível de estresse também. Mas existe um acessório que parece ainda mais inocente e muita gente coloca no setup sem pensar duas vezes: os famosos hubs USBs. E aqui a nossa conversa fica muito mais interessante.
que são os hubs USB genéricos. Provavelmente você já viu algum desses aí na sua vida, talvez até tenha uma pequena caixa com várias portas USB, com preço extremamente baixo, tipo R$2,50 no AliExpress ou na Shopee, promessa de resolver todos os seus problemas de conectividade. Parece perfeito, mas nem sempre as coisas são o que parecem. Primeiro nós precisamos entender o que um hub USB faz. Basicamente ele divide recursos, ele pega uma conexão USB e distribui em vários dispositivos. E até aqui tudo bem. O problema começa quando o hub USB possui componentes de baixa qualidade, porque aí começa a surgir sintomas estranhos. Sintomas estranhos são muito mais difíceis de diagnosticar quando você tem um hub USB porcaria. Imagine a seguinte situação: você está jogando, tudo funciona normalmente, de repente o mouse para de responder e volta do nada, e depois para de novo e volta de novo, e você pensa, meu Deus, o mouse está com defeito, e na verdade ele não está. O problema também pode estar no hub. Agora imagina uma webcam, uma interface de áudio, um microfone, um HD externo, todos compartilhando recursos através de um hub de qualidade duvidosa. Os resultados podem ser uma verdadeira catástrofe. E aqui existe uma questão técnica importante: o USB não transporta apenas dados, o USB transporta energia e fornece energia. Muitos hubs USB extremamente baratos possuem circuitos incapazes de fornecer energia estável para vários dispositivos simultaneamente. E o resultado mais comum é desconexão aleatória, travamento, falhas, reconexões inesperadas, periféricos funcionando de formas incoerentes ou imprevisíveis. E o mais frustrante, esse problema costuma aparecer justamente quando você está mais precisando dos equipamentos. Você precisa imprimir um trem, do nada o hub para e a impressora não consegue imprimir, ela vai tu ligar o Bluetooth, mas o dispositivo de Bluetooth do seu PC, seu dispositivo externo de Bluetooth também não está funcionando. Você está em uma verdadeira sinuca de bico, ou até mesmo num jogo ao vivo. Você está jogando um CSzinho, um vavá da vida, e do nada o mouse desconecta e você toma um balaço. Acontece, né? Convenhamos que não parece muito divertido, mas existe um acessório ainda mais popular e provavelmente muito mais presente no setup dos brasileiros. Um acessório que praticamente todo mundo compra e que muita gente apenas escolhe olhar o preço, que é o mouse. E aqui eu entro com um mouse extremamente barato. E aqui nós vamos para outro aspecto do nosso setup, que é o mouse fuleiro. E aqui precisamos separar uma coisa: mouse barato não necessariamente é ruim. Existem excelentes opções de entrada. O problema é que quando o preço é tão baixo que algumas características fundamentais começam a ser sacrificadas. E para entender isso, precisamos falar rapidamente sobre sensores. O sensor é basicamente o coração do mouse. É ele quem interpreta seus movimentos e que determina a precisão. Ele que define o quão fiel o cursor será em relação à sua mão. E quando esse sensor é ruim, tudo começa a dar errado. Talvez você já tenha visto isso: mover o mouse rapidamente e o cursor fazer algo completamente diferente do esperado. Ou então nota que determinados movimentos parecem inconsistentes, às vezes mais rápidos, às vezes mais lentos, às vezes estranhos. Isso acontece porque os sensores de baixa qualidade possuem limitações importantes, e essas limitações ficam muito evidentes em jogos, principalmente em jogos competitivos. Pense em um jogo de Valorant ou um CS2 da vida. Passam horas desenvolvendo memória muscular, treinando movimentos, melhorando precisão, e agora imagine tentar fazer isso usando um mouse que interpreta esses movimentos de forma inconsistente. É como tentar aprender a dirigir usando um volante que gira diferente a cada curva. Não parece uma boa ideia. E aqui surge um detalhe curioso: muitas pessoas acreditam que estão jogando mal, quando na verdade parte do problema pode estar no equipamento. Não, isso não é desculpa de noob na maioria das vezes. E não, o equipamento não vai te transformar em um pro player, mas pode te atrapalhar. Existe uma diferença enorme em melhorar o seu desempenho e remover obstáculos que estavam prejudicando você. Outro problema comum entre mouses extremamente baratos são cliques que começam a falhar, screws que apresentam comportamento estranho, botões laterais inconsistentes, cabos frágeis, materiais de baixa qualidade.
Tudo isso para uma experiência incrivelmente inferior, muitas vezes levando a um curto-circuito. As pessoas compram mouses muito baratos e ele quebra. Compram outro muito barato e ele quebra de novo. E repetem esse processo várias vezes. E muitas vezes parando para juntar a quantidade de mouses quebrados ao longo do período de um ano, você conseguiria comprar um mouse que duraria muito mais que um ano se não tivesse gastado com dinheiro de mouses, se não tivesse gastado esse dinheiro com mouse de baixa qualidade. E isso pode impactar não apenas a sua experiência, mas também o seu conforto, seu bem-estar e até a sua disposição durante longas sessões. E outra coisa que também faz esse tipo de coisa são os headsets, que também são o próximo elemento desta lista. Existe uma armadilha muito comum, que é a pessoa olhar para o headset, ver LEDs coloridos, ver um visual gamer, um preço extremamente baixo e pensar: não parece tão diferente dos modelos caros. Ai, como eu sou inteligente! Mas existe uma diferença enorme entre aparência e desempenho. E essa diferença aparece rapidamente durante o uso. Primeiro, a qualidade sonora. Som excessivamente abafado, excesso de grave e falta de clareza, dificuldade para identificar direções em jogos. Tudo isso prejudica a experiência como um todo, principalmente em jogos competitivos, onde ouvir passos corretamente pode fazer toda a diferença. Outra coisa que muita gente também ignora é o conforto. Porque você não usa o headset durante 5 minutos, você usa durante horas. E aí, materiais ruins começam a cobrar o seu preço. Espumas desconfortáveis, pressão excessiva, aquecimento, dor nas orelhas, desconforto no topo da cabeça e fadiga. Tudo isso se acumula com o tempo. Existe ainda a questão do microfone. Quantas vezes você já entrou em uma chamada ouvindo alguém parecendo estar falando através de uma torradeira? Muitas vezes o problema está justamente nos microfones de baixa qualidade, com ruídos, chiados, compressão excessiva, captação ruim, comunicação prejudicial. E para quem trabalha remotamente ou joga em equipe, isso faz bastante diferença. Até aqui nós falamos sobre acessórios que podem prejudicar sua experiência, mas ainda estamos falando principalmente de conforto, desempenho e praticidade. A partir daqui as coisas começam a ficar preocupantes, porque os próximos itens têm potencial de causar problemas muito maiores e mais sérios. Existe um acessório extremamente popular que muita gente compra acreditando estar protegido, mas na verdade pode não estar protegido de coisa nenhuma. E são esses aqui que podem causar até alguns acidentes, que são suportes improvisados para notebooks. Eu tenho quase certeza que você já viu um desse. Notebooks em cima de livros, caixas, pedaços de madeira, suportes improvisados. A lógica realmente ela parece boa, aquele jeito do brasileiro de resolver problemas e tentar continuar a vida. E o problema é que muitos desses improvisos acabam bloqueando justamente o que o notebook mais precisa, que é a sua ventilação. E aqui entra uma questão muito importante. Notebook é um equipamento compacto. Os componentes ficam muito próximos uns dos outros e o sistema de refrigeração depende do fluxo de ar, justamente porque esse fluxo de ar é o responsável por dissipar parte do calor. Quando você bloqueia as entradas ou saídas de ar, a temperatura interna sobe bastante e com a temperatura elevada por longos períodos não costuma ser amiga de componentes eletrônicos. Mas o que pode acontecer? Bom, pode acontecer um monte de coisa, como por exemplo o processador reduzir automaticamente o seu desempenho, o que é chamado de thermal throttling, ventoinhas trabalhando no máximo o tempo todo, maior desgaste interno, queda de desempenho em jogos ou programas pesados e desconforto térmico durante o uso. E isso aqui faz até uma espécie de diagnóstico errado, até porque as pessoas olham para esses sintomas e pensam: o notebook está ficando velho e perdendo potência, mas não. Muitas vezes o seu encosto de notebook, o seu suporte para notebook, só está tampando as ventoinhas do mesmo, ou seja, você está perdendo desempenho porque você tampou as ventoinhas do seu notebook. E no mesmo bolo também entra as bases de refrigeração muito baratas, as famosas cooling pads. Alguns realmente ajudam, mas outras são praticamente ventiladores decorativos com LEDzinho brilhante, o que é muito ruim, porque aqui nós somos os inimigos do LED, rapaziada. Nós somos a trupe dos inimigos do LED, não mexa
mexam com a gente, somos 2 bilhões. E aqui existe um detalhe técnico importante. Uma boa base de refrigeração precisa ter fluxo de ar eficiente, posicionamento correto das ventoinhas, alimentação constante nos coolers e não bloquear a própria ventilação do notebook, que é óbvio, né? Não adianta de nada o ventilador tá funcionando assim, mas ele tá bloqueando a entrada de ar no notebook, aí tá ventilando nada. Modelos muito baratos geralmente apresentam ventoinhas fracas, baixa vazão de ar, um consumo muito ruim, ruído excessivo e durabilidade muito baixa. E o resultado disso tudo? Você ganha mais barulho do que refrigeração, e o pior, alguns modelos criam uma falsa sensação de segurança. As pessoas acham que o notebook está sendo bem refrigerado, mas a temperatura continua alta. E é aí que a pegadinha entra, filho. Porque nessas idas e vindas do seu notebook esquentar, talvez ele até possa explodir, hein? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Se vê que seu notebook está esquentando, filho, dá uma pausa, relaxa. Compra uma cooling pad melhor. É melhor isso do que você, por exemplo, ter queimadura de 2º grau ou 3º grau nas coxas. Sim, pra quem sabe como baterias funcionam, sabe que uma explosão de bateria não é uma coisa bonita de se ver. Outra coisa que explode, que também não é uma bateria, são adaptadores genéricos. E isso aqui é um acessório bem traiçoeiro, porque muitas vezes ele está funcionando, e justamente por funcionar muito bem no começo, as pessoas acreditam que está tudo certo, até o dia que não está mais funcionando. Os adaptadores baratos podem apresentar mau contato, aquecimento excessivo, queda de energias, falhas intermitentes, desgaste acelerado de portas e perda de sinal. E aqui nós estamos falando de muitos tipos de adaptadores. Pode ser usar HDMI para VGA, SBC para USB-A, adaptadores universais e extensores. Tanto extensores pequenos como um extensor de USB que tem os seus 10, 15 centímetros, quanto até mesmo um extensor um pouco maior, que no caso seria uma extensão que você utiliza, por exemplo, para ligar o seu cortador de grama elétrico ou para ligar a sua TV na sala, só que a sua sala não tem nenhum tipo de tomada e você puxa a tomada do fogão da cozinha. Talvez isso possa acontecer com você. Então sim, existe um motivo pelo qual os adaptadores são caros e custam muito mais que outros. Nem todos os circuitos internos são iguais. Nem todos os materiais são iguais e nem todos os níveis de proteção são iguais. E quando o acessório lida com energia ou transmissão de dados sensíveis, isso importa bastante. Então, talvez economizar alguns centavinhos talvez te faça gastar algumas centenas de reais no futuro. Então, seja esperto, filho. Entre uma porqueira de um extensor porqueira e um extensor normal ou uma extensão mais normal, prefiro uma extensão normal. Outra coisa que também pode destruir os seus componentes eletrônicos, e aqui é muito mais eletrônicos no geral do que geralmente um PC, que é filtros de linha porcaria. Muitos produtos vendidos como filtro de linha são apenas extensões com múltiplas tomadas. Isso mesmo. As pessoas acreditam que estão protegendo seu setup contra surtos elétricos, quando na verdade comprou apenas uma régua elétrica extremamente glorificada. Um filtro de linha de verdade normalmente possui componentes específicos de proteção, como fusíveis adequados, varistores, proteções contra surto e sistemas de segurança internos, já que os modelos falsos ou extremamente baratos frequentemente não possuem nada disso. O problema é justamente o psicológico, porque eles passam a sensação de segurança. O usuário acredita que está protegido, relaxa, liga tudo ali e descobre o resultado ruim quando acontece uma oscilação elétrica, e aí vai pro pau a geladeira, vai pro pau o fogão, o micro-ondas, a sua batedeira de bolos, a sua cafeteira que você comprou em 38 vezes sem juros na Casas Bahia, e aquilo que você achou que estava protegendo todos os seus eletrônicos, na verdade foi o responsável indireto por queimar todos eles. E para que isso não aconteça, eu vou te ajudar a identificar um filtro de linha melhor. Filtros de linha melhores são aqueles que têm informações claras sobre proteção contra surtos. Eles precisam ter certificações, não necessariamente precisa ser uma certificação do estado bananense brasileiro, mas pode ser alguma certificação de alguma empresa, contanto que tenha alguma certificação, tá valendo. Não precisa ser as marcas mais conhecidas, mas ser uma marca relativamente conhecida já ajuda bastante. Ter também especificações elétricas detalhadas é uma boa.
E outra coisa que também ajuda bastante são avaliações consistentes. E obviamente é aquilo que eu tô te falando, não precisa comprar sempre os mais caros do mercado, mas definitivamente se você não quer gastar muito dinheiro, vale a pena você deixar aqueles filtros e linhas suspeitos bem longe do seu orçamento. E agora vem a parte mais importante. Até aqui nós falamos de acessórios que podem causar desconforto, perca de desempenho, falhas irritantes, superaquecimento e riscos elétricos moderados, talvez. Um incêndio não seja um incêndio moderado, mas é moderado, né? Mas eu dele chegar perto do próximo item, porque os próximos acessórios têm potencial para colocar a risco praticamente em todo o seu setup de uma vez só. E o pior, muita gente escolhe esse tipo de item apenas olhando o preço, sem perceber que ele é literalmente responsável por alimentar todos os outros componentes. E esses aqui que eu vou citar são muito prejudiciais. Eles alimentam tudo: processador, placa de vídeo, memória, ventoinhas, periféricos, basicamente tudo. Então se você comprar um desses aqui que seja de uma marca vagabunda, bom, seus eletrônicos e seus periféricos vão para o saco. E antes de qualquer coisa, já vai deixando o seu like para que esses vídeos continuem a existir. Assim, se você deixar o like, eu continuo trazendo ainda mais vídeos sobre esse assunto. E assim vocês ficam ainda mais prevenidos e conseguem ainda mais informação dessa maneira. E agora nós vamos para as fontes genéricas, responsável por quebrar todos os setups. A fonte é o coração do PC, e apesar de parecer um pouco de exagero, existe bastante verdade nessas afirmações, porque toda a energia utilizada pelos computadores passa por ela. Imaginem que o seu computador é uma cidade, o processador seria uma indústria, a placa de vídeo seria outra, as memórias seriam centros de distribuição, os SSD seriam depósitos, as fontes seriam uma usina elétrica. O que acontece com a cidade inteira? Problemas. Exatamente por isso que a qualidade da fonte importa tanto. Existe uma diferença enorme entre uma fonte barata e uma fonte genérica. Assim como vimos anteriormente com mouses, nem todas as fontes baratas são ruins, existem ótimas fontes de entrada, mas as fontes genéricas normalmente economizam justamente onde não deveriam. Nos componentes internos, nas proteções, nos circuitos, nos controles de qualidade, e é por isso que geram consequências sérias. O que muda dentro de uma fonte? Aqui está uma parte técnica interessante. Quando a energia chega da tomada, ela não vai diretamente para os componentes. A fonte precisa transformar essa energia, filtrar oscilações, controlar tensões, distribuir energia de forma estável e proteger o sistema contra diversos problemas. Quanto melhor essa gestão for feita, melhor será o funcionamento do computador. Quanto pior for feita, maior o risco de problemas. Agora imagine essas duas situações. Na primeira, você possui uma fonte bem construída. Se correr uma oscilação elétrica por ela, os mecanismos lidam com isso. E na segunda, você possui uma fonte extremamente porqueira. A mesma oscilação acontece, só que agora as proteções são limitadas ou não existem. Percebeu a diferença? E também tem outra coisa que ninguém observa, que é a potência. E existem proteções que quase ninguém observa. Quando as pessoas compram a fonte, normalmente olham apenas uma coisa, a potência: 500, 600, 700 ou 750 watts. Mas a potência é apenas parte da história. Existem proteções importantes como OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, e obviamente você não precisa decorar essas siglas. O importante é entender a função, que elas existem para proteger os equipamentos em situações anormais. Quando uma fonte possui boas proteções, ela consegue reagir melhor a diversos problemas. Quando não possui, o risco aumenta. E aqui existe algo curioso: muitas fontes genéricas anunciam números extremamente impressionantes para ostentar 700 watts, 800, 1000 ou 1200 watts, tudo por um preço absurdamente baixo. Mas existe uma pergunta que poucos fazem: ela realmente entrega essa potência? Porque anunciar é o mais fácil, entregar é outra história. E é aqui que caímos na armadilha dos números. Este fenômeno acontece em praticamente todas as tecnologias. As pessoas se apaixonam pelos números, mas esquecem do contexto. Uma fonte anunciada de 800 watts pode parecer melhor que uma de 550 watts, mas se os 800 não forem reais, o número perde
significado. E é exatamente por isso que as avaliações técnicas são tão importantes, porque elas mostram o que realmente acontece fora da propaganda. E aí a gente entra no problema do barato que sai caro. Agora imagine o seguinte cenário: você economiza R$150, talvez 200 ou até mesmo R$300 comprando uma fonte extremamente barata. Parece ótimo negócio, mas vamos olhar por outro lado. Esse mesmo computador pode ter R$800 de processador, 1.500 de placa de vídeo, uns 400 kg de memória, uns 300 de SSD e uns 600 de monitor, ou muito mais. Você realmente quer economizar justamente no componente responsável por alimentar tudo isso, e é a barreira de entrada entre a rede elétrica e o seu PC? Isso aqui é uma decisão muito importante. E aqui nós entramos no ponto central do vídeo, que é a economia inteligente versus economia perigosa. Aqui chegamos ao ponto central deste vídeo, que é o ponto central desse vídeo, porque nem toda economia é ruim. Na verdade, economizar é uma maravilha. O problema é economizar nos lugares errados. Uma economia inteligente acontece quando você reduz gastos sem comprometer significativamente a experiência. Uma economia perigosa acontece quando você reduz os custos e aumenta o risco. Essa diferença muda tudo. Comprar um mouse intermediário em vez de um modelo premium de R$1.000 é uma economia inteligente. Comprar um monitor Full HD em vez de um 4K, que é muito mais caro dependendo dos casos, também pode ser uma economia inteligente. Mas utilizar uma fonte extremamente duvidosa apenas porque ela é mais barata, aí você está com outros papos. E aqui nós vamos para outra pergunta, que é o que realmente vale a pena comprar barato? Depois de analisar centenas de produtos ao longo dos anos, uma conclusão fica cada vez mais clara. Existem categorias onde faz sentido economizar. Existem categorias onde a diferença de qualidade costuma justificar o investimento. Entre elas, fontes, filtros de linha, cabos críticos, sejam eles quaisquer cabos, equipamentos elétricos, itens ligados à segurança. Estes normalmente merecem atenção extra. E agora nós vamos para uma pergunta que talvez tenha ficado em sua mente: é qual o acessório que é mais perigoso? Na minha humilde opinião, dentre tudo que foi mostrado hoje, o campeão continua sendo a fonte genérica. É justamente por isso que merece atenção especial, porque ela afeta diretamente todos os componentes do computador. Logo atrás dela tem filtros de linhas porqueira e extensões elétricas de baixa qualidade, porque todos eles lidam diretamente com energia elétrica. Então, se você for economizar, essa é a última coisa que você deve economizar com. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que você não deve economizar é com o momento do like. Deixando like, assim eu entendo que esse vídeo foi interessante para você, e assim eu trago mais vídeos semelhantes a este, fazendo com que você tenha mais conhecimentos e gaste melhor o seu dinheiro, economizando consequentemente no futuro e também prevenindo uma série de dores de cabeça. Juntamente com isso, eu vou deixar aqui também uma lista de produtos que também são produtos interessantes, extensões, cabo HDMI, filtros de linha, coisas que eu compraria e que são mais seguras que a média do mercado e também não são caras, são produtos que têm uma média barata e também oferecem uma boa segurança. Eu vou deixar todos eles aqui na descrição também. Comprando pelo meu link, eu ganho uma porcentagem em cima sim, e você não paga nem R$1 a mais por isso, me ajuda a financiar conteúdo gratuito de qualidade aqui para vocês. E você, quer que eu analise algum produto? Está com dúvidas sobre alguma coisa? Está com dúvidas sobre alguma funcionalidade de um produto? Deixa aqui nos comentários, porque eu adoraria fazer uma análise sobre o produto que você trouxer. Inclusive, quem der boas dicas vai aparecer no vídeo, hein? E já que nós falamos de produtos duvidosos, nada melhor do que deixar outro produto que, ao meu ver, na superfície parece duvidoso, que é esse Powerbank da E2Go. Eu fiz uma análise detalhada sobre ele. Será que ele vale a pena? Será que ele é um bom produto? Ou será que na verdade esse Powerbank é uma enganação? Clique no vídeo que está aqui na tela, porque eu tenho que ir. Te vejo no próximo vídeo. Tô te esperando lá, hein?